Olá, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os riscos psicossociais no trabalho. Esse é um tema que não é um tema fácil não, porque como é que a gente mede, né, os riscos psicossociais? É uma coisa difícil, é diferente do ruído, que eu pego um instrumento que é o decibelímetro, vou lá e tenho um valor exato de que nível está o ruído. Mas que nível está a tensão no trabalho? E como é que isso nos afeta? Para isso nós estamos aqui com o Pedro Carlotto, ele que é psicólogo, é técnico de segurança também, então tem uma experiência já anterior na saúde do trabalhador e está fazendo um mestrado em psicologia ali no Laboratório Fator Humano da UFSC. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, doutor. Aqui no nosso programa, o programa Catarinando, que é o nosso encontro semanal aqui na TV Floripa, falando de temas diversos, e agora nós estamos com uma pequena série sobre o trabalho do Laboratório Fator Humano, que tem muita gente, muito pesquisador produzindo conhecimento, né? Riscos psicossociais ocupacionais. Está inventando uma máquina para medir ou como é que é? O que você está trabalhando para a gente medir essa questão desse tipo de risco? Então, bom dia, obrigado, doutor. Em relação aos riscos psicossociais, eu e o professor Roberto Cruz, a gente está adaptando um instrumento internacional. Trata-se do Copenhagen Psychosocial Questionnaire, o questionário psicossocial desenvolvido em Copenhagen. Ele é referido na literatura como sendo um dos modelos mais completos para investigar esse tipo de risco no trabalho. E ele tem validade, é validado mundialmente, é validado no Brasil? Como é que é essa questão da validação? Até para o pessoal saber, né, Pedro, que na realidade, eu já falei isso em outro programa, a gente não faz uma pesquisa que senta e vamos pensar umas perguntas e aí vamos aplicar. Não, a ciência não comporta isso, né? Papo de boteco até comporta isso, mas a ciência não, né? Nós temos que ter esses instrumentos validados, ferramentas. E a ferramenta, no caso do ruído, o decibelímetro é uma ferramenta excepcional. E no caso da saúde mental, então, as ferramentas são os questionários, né? E esse questionário especial que você está estudando, ele tem essa validação mundial ou nacional? Como é que funciona isso? O COPSOC, que é a abreviação dele, é adaptado para 25 idiomas. Em termos de países, isso dá um pouco mais do que 25 ainda. Ele tem uma boa referência mundial. Para o português? Tem para português de Portugal, foi feita recentemente. Ele tem duas versões. Aqui para o Brasil existe um estudo de 2017, do ano passado, em que foi feita a validação da ferramenta COPSOC 1. Nós estamos procurando adaptar o COPSOC 2, que ele é uma versão revisada do COPSOC 1 e traz outras categorias de análise. Por exemplo, justiça organizacional, que é um risco, o psicossocial no trabalho, que mais? Violência no trabalho, comportamentos ofensivos, são algumas das novidades dele. Que vai pegar um pouquinho do assédio moral? Vai pegar o assédio moral e outras formas mais sutis também de violência. Desde a violência física, a violência verbal, que são mais manifestas, até formas mais insidiosas, né? Mesmo uma fofoca, algo desse tipo, também é considerado uma violência, ou um assédio moral. Assédio sexual também, ele investiga. Então o instrumento vai ter sensibilidade para pegar até esse tipo de coisa, esses riscos invisíveis, né? Porque não aparece. Você entra num lugar, tá todo mundo trabalhando, que lugar bacana, limpinho, bonitinho, mas aí quando a gente vai ver, as pessoas estão adoecendo. E ele vai pegar isso também. Então essas coisas invisíveis, até a fofoca. Sim, é a intenção. Todo tipo de comportamento ofensivo. É uma das categorias de análise. Sim, que a gente conhece como fofoca, mas bem lembrado aqui, né, o comportamento ofensivo no trabalho, que pode ser manifestado de várias maneiras. E que é uma coisa que, se a gente quiser construir uma sociedade mais justa, uma sociedade progressista, né, são coisas que a gente tem que estar muito atento, em especial no trabalho, não é? Agora, uma curiosidade ali, você falou que é validado para o português de Portugal e foi validado para o Brasil também. Então quer dizer que mesmo sendo o mesmo idioma, tem que ser validado para o idioma naquele país? Sim, tem que ser validado para o contexto cultural e social no qual nós estamos.
Algumas das perguntas, por exemplo, num primeiro estudo piloto, a gente já observa que são muito formais ou que as pessoas não entendem muito bem. Tem a ver com a cultura também, então? Sim. Ah, e é adaptado para isso. Sim. E me diga uma coisa, esse instrumento que a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, ele vai conseguir separar um pouquinho quais são esses riscos gerais, até familiares, dos riscos ocupacionais, porque a saúde mental tem esse problema, né? A gente manter a saúde mental porque tem que ser mantida em casa, né? Com os amigos, no trabalho, e quando a gente tem um desequilíbrio disso e tem um transtorno psíquico, aí a gente não fica só ruim no trabalho, também vai ficar em casa, na nossa vida social. Então, esse instrumento, ele vai cuidar um pouco de conseguir separar esses elementos? Sim. O nosso diferencial é pesquisar riscos psicossociais no âmbito ocupacional. Hoje na literatura existe a gente observa um esforço muito grande em se gerenciar, em se medir esses riscos da mesma forma que outras categorias de risco ocupacional. Você citou o ruído, por exemplo. Então hoje o nosso esforço é construir algo do que é estritamente no âmbito ocupacional, que está sob o poder de gerenciamento da empresa. Separar isso. Sim, porque por exemplo, o conflito trabalho-família, ele é relacionado ao trabalho, mas não necessariamente ele é uma variável do ambiente de trabalho em si, como é o ruído, o calor e outros riscos psicossociais, inclusive. Que é uma coisa que eu já ouvi vários gestores de recursos humanos dizer, que a pessoa, quando ela vem trabalhar, ela não pendura a vida pessoal dela ali na porta, né? Sim. E vai trabalhar. Mas esse instrumento especificamente, então, que é uma coisa muito interessante, né? Porque eu trabalho nessa área de saúde do trabalhador, se tem uma coisa difícil é você conseguir entender os fatores de risco psicossociais. Sim. Isso é uma coisa muito complicada de você conseguir fazer essa distinção. E especificamente, então, esses fatores, como você falou, até a questão da maledicência, né, de comportamentos agressivos, o que mais que ele vai pegar assim pontualmente? O que a gente poderia dizer e daí validar esse instrumento? Variáveis como justiça organizacional, você sentir que existe uma forma justa de tratamento, equalitária para todos os funcionários. Inclusive relacionado a promoções. Exigência de produtividade, questões quantitativas, a própria carga de trabalho, carga mental, ritmo de trabalho, monotonia. Tem uma série de fatores, temos umas 20 categorias de análise. Que vai ter uma interface ali muito grande com a ergonomia, né? E até Sim. especificamente com a ergonomia instituída, no nosso caso do Brasil, a norma regulamentadora 17, né? Sim. E quando você citava esses itens aqui, carga de trabalho, ritmo, eu estava lembrando da NR17. A NR17 vai estar contemplada ali, então, no instrumento? Está contemplada. De um certo modo, ela está associada ao que a gente está investigando. Pela própria legislação, né, a portaria número 25, que determina os riscos ocupacionais, estaria ali no grupo amarelo dos riscos ergonômicos. É onde está mais específico, mas a portaria também não abre muito o que são esses riscos psicossociais, então torna ainda mais difícil de compreensão. Então, mas a ferramenta abre, né, daí? Como Sim. você falou, a ferramenta ela vai ser um instrumento fantástico, porque ela vai conseguir limpar um pouquinho essa área obscura. Sim. E que fiquei muito impressionado com a fofoca, comportamentos, porque como é que tecnicamente você pega isso? Eu já imaginei, porque sem dúvida nenhuma a fofoca faz um mal tremendo a qualquer um de nós, né? E aí uma ferramenta científica, que é um questionário, que pega isso, comportamentos ofensivos, né? E então, muito bem. Para a gente ir encerrando, qual é a previsão de conclusão da pesquisa? Eu estou no 2º ano do mestrado. Nos próximos meses nós estamos fazendo a coleta, aperfeiçoando o instrumento e realizando a coleta. É importante que a gente tenha participantes, porque essa ferramenta, tendo validada, ela pode ser utilizada não apenas por psicólogos, mas por profissionais de gestão de pessoas e saúde ocupacional. Então, por exemplo, eu sou técnico em segurança, eu poderia
incentiva os técnicos em segurança, os gestores de RH, a compartilharem do bom uso, do grande potencial que essa ferramenta tem para trazer. Maravilha. Inclusive porque já é determinado em algumas NRs, na própria NR17 fica subentendido, mas já é determinado que esse tipo de avaliação de riscos, esse risco psicossocial, ela é obrigatória, não é uma coisa tão opcional quanto a gente acha que é. Maravilha. Eu quero saber quando vai concluir, porque depois nós vamos receber o Pedro aqui para ele apresentar os resultados, né? Assim como os outros que se apresentaram aqui. O Pedro, então, trabalha no Laboratório Fator Humano da UFSC. O telefone é o 48-3721-3512, né, Pedro? Isso. E o e-mail é fatorhumano@gmail.com. Você está vendo aí na legenda. Para quem quiser contatar, né, Pedro? Até o Pedro está num momento importante da pesquisa, que ele está captando clientes, entre aspas, né? Ou seja, ele está buscando aplicar esse questionário justamente para validar cientificamente no Brasil. Então, se alguém tiver interesse, eu tiver ideia, eu estou vendo com alguns sindicatos aí também, para ver se a gente pode ampliar essa busca de pessoas para a gente aplicar ele, né? Então, você tem o número do telefone, o contato, fique à vontade e contate o Fator Humano. A gente agradece, Pedro, muito obrigado e um grande abraço para todo mundo que está aí nos vendo.